Um abraço a todos, espero que estejam todos bem, se cuidando aí, enfrentando este problema aí que está afetando a todos, ao mundo inteiro. E como não poderia deixar de ser também os nossos companheiros mototuristas. E dentre muitos que eu admiro, tem um especial, o Agostinho Rostos, um espanhol muito simpático, o Soy Tribo. Eu tive quase a felicidade de cruzar com ele no Peru. Nós fizemos um trajeto muito parecido em sentidos opostos. Dê uma olhada aí, acompanhe e depois nós conversamos. Entre Escila y Caribdis, un poquito de barro antes de continuar nunca viene mal, ¿no es cierto? Siempre hay barro donde no llega el sol y que con estos pedazos de paredes, ¿cómo va a llegar aquí el sol? Non é posible. Lo que sí era posible era que me cayera un buen peñasco en toda la morra o directamente una luz de rocas que me mandara al otro barrio, pues en esta época estas rutas suelen sufrir derrumbes y estar constantemente en reparación y mantenimiento. Pues que no nos caiga un derrumbe de esto, por favor, al pasar por aquí. Todo lo que pido es que no me caigan unas roquitas encima de mi cabeza, por favor. No quiero morir aplastado. No quiero morir aplastado, no. Uy, 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 uy. Mi mayor miedo no es la muerte, sino no vivir como realmente quiero. Mi mayor miedo es ver pasar la vida sin dedicarme a lo que sueño. Mi mayor miedo es vivir una vida ajena, negándome a ser quien sé que soy. ¿Respondí bien a los que siempre me preguntáis si no me da miedo recorrer el mundo en moto? Tal vez sí o tal vez no, pero por si acaso añado una segunda pregunta. ¿Y qué hago con ese miedo? Pues lo observo, lo respeto y lo transito sin dejar que me paralice, que para una vida que tenemos no hay que andarse con demasiada tontería, ¿no crees? Pues mira, pues casi de frente. Poquito para allá, por favor. Ay, madre mía. Y es que más que por una roca o un camión empecé a sospechar que el verdadero peligro en esta parte de Perú eran las vacas kamikazes y las ovejas despistadas y las mulas suicidas y los perros traicioneros. Pero bueno, al fin y al cabo me gustan mucho los animales y supongo que morir estampado contra uno te granjea automáticamente la reencarnación en esa especie. Así que más cuidado aún, que podría reencarnarme en burro. Continuando nossa conversa, o Soy Tribo, como é mais conhecido, ele viaja com a sua BMW, a Supernova. Até recomendo os amigos dar uma olhada lá, ele tem um capítulo lá que se refere à reforma e à adaptação da moto que ele viaja. É muito interessante aí para os amantes aí das Big Trail aí, das BMW aí, dar uma olhada no material dele. Além disso, ele tem um estilo de viagem, um mototurismo diferenciado. Ele, além de fazer o que nós fazemos, que ele gosta das estradas, gosta da natureza, das paisagens, dos locais, ele também por isso que é o nome de Soy Tribo. Somos uma tribo. Ele faz uma investigação dos povos, das tribos, como ele fala. É muito bonito a passagem dele no Brasil, principalmente quando ele saiu do Brasil em direção à Guiana Francesa, as coisas que aconteceram naquela viagem. E você que é brasileiro, você vai ficar emocionado com o que ele fala do Brasil e de nós brasileiros naquele episódio. Assista lá, eu recomendo e te garanto que você vai ficar fiel no canal aí do Soy Tribo, aí do Agostinho Rostos. Agora, voltando ao nosso assunto da viagem, nós estávamos, eu e o Beto, fazendo o trecho Huánuco sentido ao Parque Huascarán. Inclusive,
nesse ponto aí que vai terminar esse nosso comentário, nós estávamos na entrada sul do Parque Huascarán, só que essa entrada estava, parece que, desativada, e como já era muito tarde, estava chovendo, estava muito frio, nós estávamos lá a 5.500 metros de altura e havia uma chuva constante. Então a gente resolveu não cortar o parque por dentro por desconhecer as condições da estrada, como ela se encontrava ali, que era capaz da gente entrar e ter que voltar tudo de volta, depois de andar um longo trecho. E os trechos ali não são brincadeira não. No asfalto já é uma coisa assim interessante, imagine na terra. Então a gente declinou, continuou pelo asfalto e nós entramos no parque pela entrada de Huaraz. Mas vocês notaram que nós praticamente estávamos no mesmo trecho aí quando os vídeos foram permutados? Dá uma olhada lá. Esquecido, e agora, devido a essa grata lembrança aí desse quase encontro, ele deve ter passado lá pela mesma época, porque tem um trecho aonde, até num vídeo que nós temos lá, quando nós saímos de Huánuco, nós ficamos parados lá aguardando uma obra na estrada por praticamente 5 horas. E quando nós passamos lá, a gente pegou, tinha havido um desmoronamento e eles meteram dinamite lá, explodiram tudo e depois passaram simplesmente uma máquina por cima para dar uma limpada e liberaram para o trânsito. E ele cruzou nesse mesmo lugar, só que quando ele cruzou já estava um pouco melhor. Quando nós passamos lá, a coisa estava feia. Se vocês repararem, no final do vídeo, quando a gente está descendo da moto, nós somos tudo lameado. Porque a coisa foi braba para cruzar aquele trecho lá naquele dia. E ele deve ter pego a mesma situação, só que uns dias depois, já com mais trabalho de recuperação da via. Mas ele deve ter sofrido, porque o trecho ali não era fácil. Era um longo trecho que teve um desmoronamento, vários lugares desmoronou. E no Peru, quando desmorona muita pedra grande. Eles não conseguem tirar com máquinas e são obrigados a explodir. Quando eles explodem, acaba desmoronando mais ainda e a coisa agrava mais ainda. Então eu até fico admirado da situação das rodovias no Peru, porque as rodovias são muito boas, o asfalto é muito bom, eles têm uma geografia muito agressiva, muito desmoronamento, eles têm neve, chuvas fortíssimas, eles têm muita formação de geleiras e muita água. O serviço deles é muito bem feito. Eu fiquei admirado do status das rodovias do Peru. Você pode até comentar que elas não têm acostamento, que elas não têm proteção, não têm guarda-reio. Vocês estão vendo a cada instante aí que se o cara bobear, sair da estrada, aí se ele for pro lado errado, aí ele pega barranco, ele pega precipício, né? Mas dentro do que a gente vê lá, o asfalto deles é perfeito, não tem uma emenda, um buraco, nada. Sim, tem algumas estradas com muito movimento que tem um desgaste, mas nada é comparado com o que existe aqui no Brasil. Você não pega uma via lá com flutuação, você não tem aquelas ondas na estrada, você não pega uma ponte com degrau, olha, é da água pro vinho. O interessante é que muitas das empreiteiras
que fizeram essas estradas são empreiteiras brasileiras que fazem estradas aqui. Só que aqui eles não fazem o que eles fazem lá. E também não adianta falar que lá não, tem muita pedra, por isso que a estrada é. Não, eles fazem base, eles cavam, eles fazem um serviço profundo. E aonde dá problema, eu tive a oportunidade de ver, eles cavam mais de 3, 4 metros de fundura para recuperar aquele trecho, e quando eles fazem o reasfalto parece que não aconteceu nada, você não vê nem a emenda. É impressionante o serviço deles. Mas aproveite, curta esse trecho aí. É uma parte do trecho de Ruano com a Conucoxa que não entrou no vídeo. Muitas cenas aí não entraram no vídeo anterior porque nós tínhamos material lá sobrando até para senão o vídeo ia ficar muito longo. Então aproveitei essa grata surpresa de quase ter encontrado o Soitribo no trecho. Foi uma pena não encontrar ele, eu ia fazer uma festa muito grande. Um abraço e continuem se cuidando. Restaurante Cafeteria. Ah, isso que eu quero, café. Cafeteria. Queso, mantequilla, manjar, miel de abelha, alfajores, algarrobina, pólen, iogurte. É aqui comigo, meu. Queso. Jesus. Caldo de galinha, caldo de cabeça, cordeiro, trucha, picante de cuy, pachamanca. Que frio!